Em plena pandemia de Covid-19, o Brasil ganhou 20 novos bilionários, passando de 45 para 65, segundo a Forbes. Juntos, eles possuem 1 trilhão e 600 bilhões de reais, o equivalente a um quinto da riqueza econômica gerada no Brasil em um ano. Enquanto muito poucos enriquecem, a população pobre fica cada vez mais pobre, tendo de gastar cada vez mais com combustível, já que a política do governo infla o valor desses produtos. Veja no comentário do diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Essa semana foi a semana de divulgação da lista de bilionários da Forbes e surpreendeu o fato de mais 20 brasileiros passarem a integrar essa lista, ou seja, 20 brasileiros passaram a estar entre os mais ricos do mundo. Ao mesmo tempo, em contradição a tudo isso, e a gente assistiu às enormes filas em busca do auxílio emergencial, que está gerando ali em torno de 250 para grande parte das famílias, o que, em termos individuais, significa em torno de R$ 2 por dia por pessoa. Num país, então, que nós temos mais bilionários, nós temos aí mais de 19 milhões de pessoas passando fome. Esse é o retrato do Brasil, o retrato de um Brasil que vem aumentando a sua desigualdade social e que durante a pandemia a desigualdade ainda cresce mais. De um lado, a gente vai ampliando o número de mortes, essas mortes têm cara, têm cor, e estão cada vez mais vinculadas à própria periferia, à falta de hospital, e de outro lado, grupos que estão cada vez mais ganhando recursos, ganhando dinheiro com a tragédia. Chama atenção também o fato do patrimônio e da riqueza daqueles que mexem com a área da saúde ter crescido também bastante nesse período, o que coloca uma série de perguntas. Afinal de contas, a saúde é ou não é mercadoria? Esse é o papel que a gente precisa, que a gente defende do ponto de vista do combate à pobreza e do combate à pandemia, ou nós precisamos repensar o modelo de país, repensar o modelo de distribuição da riqueza, e que de alguma forma passa por uma reforma tributária, por uma mudança de visão do ponto de vista das políticas públicas por parte do atual governo, e assim sucessivamente. Outra notícia importante da semana foi a inflação do mês de março, que fechou, foi divulgada hoje pelo IBGE, de 0,93%. De novo, a maior alta da inflação do mês de março desde 2015, e que teve como principal responsável o preço dos combustíveis. Aí, de novo, entra o debate da política atual de preços da Petrobras e de como o atual governo privilegia as empresas em relação à população, em relação às famílias. Nós estamos falando aí do aumento do preço da gasolina, do preço do diesel, do preço do gás de cozinha, e que está onerando as famílias brasileiras, em especial os mais pobres. Nesse contexto, então, de que você tem, de um lado, a ampliação dos custos das famílias, um auxílio emergencial cada vez menor e muito pequeno e um tempo bastante limitado, e um aumento de concentração de renda, de certo modo, tudo isso vai mostrando e vai explicando o Brasil que está sendo constituído. Um Brasil de bilionários, ao mesmo tempo, um Brasil que aumenta o seu índice de pobreza, o seu índice de pessoas abaixo aí, da linha da fome. A fome cresce, os bilionários aumentam e, de alguma forma, a média da população brasileira vive cada vez pior.